Olá a todos vocês, bem-vindo e obrigado a cada um que esteja me acompanhando neste momento aqui junto ao vídeo. Como já falei no vídeo anterior, eu fui acometido aqui de uma forte virose e há 30 dias eu estou enfrentando aqui uma dificuldade muito grande no processo de respiração, no processo de fala. Mas hoje eu quis aqui aproveitar esse tempo para tentar demonstrar a vocês como é que a gente pode usar o modificador Boolean para fazer uma animação de penetração de uma malha usando a timeline de forma bem prática. Eu vou usar para isso a versão 3.0. Antes de usar essa versão, eu só queria demonstrar a vocês aqui que o equipamento que eu estou utilizando no momento é um Core i5 de quarta geração com o total de RAM instalada de 8 GB, então isso me ajuda bastante nessa versão atual. Ele está usando aqui o sistema Windows 10 21H2, que é a versão mais recente, e eu tenho aqui a observação do adaptador gráfico que tem nessa máquina. Ele é um board e ele é da família Intel HD Graphics 4600. Porém, a memória de vida dedicada dele é de 128 MB, e isso é muito pouco para interagir aqui com a finalidade junto a essas versões atuais do Blender. Mas ele me permite que eu entre e funcione com alguns recursos junto à versão que é a versão 3.0. Vamos então começar aqui a nossa curiosidade de animação aqui com Boolean. Eu tenho os 3 objetos iniciais, eu vou por enquanto aqui na Outliner ocultar a visão da lâmpada e da câmera. Então eu vou clicar no olhinho da luz e no olhinho da câmera e eu tiro os 2 objetos de cena. Aqui eu tenho o objeto que eu vou utilizar para fazer a operação booleana e fazer com que haja uma animação sendo executada também através dessa timeline. Eu vou então adicionar para a nossa cena um segundo objeto. Então eu vou vir aqui em Add e vou adicionar uma mesh, que é uma malha, do tipo Cylinder. Vou abrir as propriedades do mesmo e vou diminuir o raio desse cilindro para 0,3. Veja que ele tornou aqui o cilindro com uma grossura mais fina. Agora eu vou precisar rotacionar ele tendo como base o eixo X ou o eixo Y, tanto faz. Que ele rotacione 90 graus. Pronto. E aqui eu consigo tornar o cilindro atravessando a malha do objeto cúbico de forma prática. Esses 2 objetos, se vocês notarem, aqui na outline eles são objetos independentes. O cubo e o cilindro. Agora o que é que eu poderia fazer para tentar simular uma animação desse objeto atravessando a malha desse objeto cúbico? Eu poderia selecionar o objeto cilíndrico, ativar o Move e trazê-lo até essa posição aqui. Aqui na timeline eu posso buscar gerar uma animação desse objeto atravessando o objeto cúbico. Então eu vou começar a animação a partir do frame 30. Então no frame 30, com o cilindro nessa posição, com o cursor na área principal, eu vou usar a tecla I, eu abro o menu de inserção de keyframes e vou usar apenas a chave Location. Ele grava aqui, no frame 30, essa posição inicial do cilindro usando uma chave de localização. Agora eu vou correr adiante na timeline, no frame 80, e vou fazer com que o cursor do mouse, clicando o botão esquerdo, eu arraste o cilindro para ele atravessar a malha do objeto cúbico. E aqui eu vou usar a tecla I e vou gravar a segunda chave Location. Agora, se olharmos a nossa animação básica, vocês vão ver que existe um cilindro se movimentando a partir do frame 30 e atravessando o objeto cúbico. Vamos então voltar ao passo 0. Para gerar agora a nossa animação usando o Boolean, nós vamos selecionar o objeto, que é o objeto que vai sofrer a operação, e vamos aplicar nele aqui o modificador.
do tipo Boolean. Vamos usar aqui modificador, o de diferença. Porém, quem é o objeto que vai interagir nesse processo de diferença? Aí vamos ter que selecionar aqui, ó, o objeto que vai criar o efeito, que é o cilindro. Agora, se dermos o player, aparentemente vocês vão ver o objeto atravessando, mas vocês não vão ver o efeito da animação da malha sendo perfurada. Por quê? Porque o objeto cilíndrico ele está sendo visibilizado através da viewport. Olhem que ele tem o olhinho aqui, ó, ativo. Se eu desabilito ele, vocês percebam sim que aqui, ó, existe a perfuração feita. Então, se eu desabilito aqui o olhinho e volto à animação, vocês vão ver, ó, que existe, ó, algo perfurando a malha. Vamos voltar aqui novamente. E que é que está perfurando? É esse objeto, ó, que está de forma oculta aqui. Para gerar um efeito legal nesse procedimento, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode trazer de volta a vista do objeto cilíndrico, podemos selecionar o cilindro e vamos fazer uma cópia dele. Shift D. Movimentando, vocês vão ver que existe uma cópia idêntica àquele cilindro anterior. Eu vou clicar o botão direito do mouse, ou então usar a tecla ESC, e ele coloca a cópia na posição do original. Porém, repare que essa cópia, que tem o nome aqui de Cylinder.001, ela traz também as mesmas animações que eu tinha feito para o cilindro anterior. E com essas duas chaves que aparecem aqui na timeline de animação também duplicada, eu vou usar o cursor sobre a timeline e vou usar a tecla X e vou mandar deletar esses keyframes, porque vocês vão entender. Esse objeto agora, ele não tem animação, porém o objeto de cima, que é o original, ele tem animação. Então voltamos para o cilindro cópia, vamos usar aqui um SX nele para diminuir. E vamos empurrar esse objeto para cá, para essa posição de ponta do objeto original. Agora, para fazer com que esse objeto cópia acompanhe esse objeto aqui, que vai fazer o efeito da perfuração, nós vamos selecionar primeiro o que nós modificamos, com o Shift pressionado e o botão esquerdo do mouse, nós vamos selecionar o objeto que nós vamos desejar que a cópia acompanhe. Então vamos usar o Ctrl P, nós vamos abrir o Set Parent To e vamos usar aqui o Object. Agora nós vamos voltar lá na Outline e vamos selecionar o olhinho para ocultar o objeto que fará o efeito da perfuração. Agora, se nós voltarmos a atenção para a cena, vocês vão ver um efeito parecido com esse. Como se esse objeto tivesse perfurado a malha de forma animada pela timeline. Lembrando a vocês que no caso da renderização, como o objeto aqui ele está sendo ocultado na viewport, nós vamos ter que ocultá-lo também no processo de renderização. Então esse objeto, nós vamos vir aqui no frame 1, desabilitar a câmera que aparece aqui, ó, e vamos usar o botão direito para inserir o keyframe do objeto de forma invisível, para que não apareça na renderização. Vamos movimentar até fazer o efeito lá, ó. E aqui nós vamos continuar mantendo como oculto na renderização. Agora, se quisermos fazer o render da animação, nós vamos vir aqui em Render, definimos qual motor, vamos usar o Eevee, eu vou deixar aqui a renderização em 16, a amostra para ser rápido,
e vamos clicar no Output. Aqui a gente vai definir uma dimensão. Eu vou usar aqui a resolução 1280 por 720, que é a resolução HD, e vou fazer com que ele gere uma tela pequenininha da animação, usando o percentual em 50%. Vou voltar mais embaixo e aqui eu vou definir um nome para o arquivo. Vou colocar teste animação. Em File Format eu vou definir um arquivo de vídeo, vou usar aqui o AVI-JPEG, ele me permite gerar um vídeo mudo, sem som. Vou clicar em RGB e Quality vou deixar em 100%. Agora, para fazer a renderização do nosso vídeo, vamos ver se a câmera está tendo uma boa imagem. Sim, é dessa forma que a câmera vai observar a cena acontecendo. E aqui nós vamos dar o Render Animation para ele gerar o vídeo da animação. O processo vai acontecer. Vou mostrar a vocês aqui o passo a passo. Eu estou usando aqui, pessoal, os 250 frames e não coloquei materiais, cor e nada disso, apenas para que vocês entendam como é o processo fácil de animação usando esse recurso aí do Boolean. Pronto. Para vermos como ficou o resultado, nós vamos vir aqui na opção Render, clicar View Animation para ver o vídeo aí da animação. O objeto perfurando uma malha usando o Boolean com o recurso de animação pela timeline. Espero que vocês tenham entendido e vocês possam aproveitar essa ideia para gerar outros tipos possíveis de animação, de perfuração através desse processo. Até o próximo vídeo.